Primeiro o título que diz: o rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Todos os dias se regalava esplendidamente. Grave isso. Todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, primeiro a Bíblia fala da situação que vivia o rico. Todos os dias se regalava esplendidamente. Ou seja, ele vivia uma vida arregalada, de regalias. Entende? Sim ou não? Ele desfrutava de tudo que ele mais gostava. Ele estava satisfazendo todos os dias os seus desejos. Esplendidamente. Ele vivia de forma abundante. Em todos os sentidos, inclusive. E a Bíblia fala de um mendigo chamado Lázaro. E cita também a situação difícil dele. Coberto de chagas e passava por situações de humilhação. Olha a diferença de um para com o outro. Traduzindo e trazendo isso para a nossa vida hoje, o Senhor Jesus, Ele queria alertar-nos, quando disse isso, de como nós estamos vivendo todos os dias. Se você é o rico ou se você é Lázaro. Estas chagas representam o compromisso, as lutas do nosso dia a dia. O caminho que leva à salvação é um caminho estreito. É um caminho de perseverança, é um caminho de sacrifício, é um caminho de renúncia, não de sofrimento, não de dor, de sofrimento, mas um caminho estreito, que faz a pessoa, se ela quiser andar por ele, se esforçar. A Bíblia diz, desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado por esforço. E só se apodera dele aquele que se esforçar. Aí a Bíblia diz assim, no próximo versículo 22 ainda, vamos repetir: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. 23, no inferno, estando em tormentos. Inferno é lugar de quê? Tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Só abrir um parêntese. Lá no inferno há memória, vai haver memória de tudo. Tudo que trouxer amargura, tudo que trouxer desespero. Porque se ele levantou os olhos e viu Abraão e reconheceu Lázaro, e lembrou, puxa, esse é aquele rapaz que vivia lá na minha porta. Ele está salvo. E eu estou aqui em tormentos no inferno. Ele recebeu a salvação e eu estou perdido aqui no inferno. E olha o pedido que ele fez a Abraão. Então, clamando, disse: Pai Abraão,
tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou o quê? Atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em vida. Você resumiu a sua vida no mundo. Tem pessoas que elas resumem toda a vida dela nesse mundo, nas coisas que são passageiras. Então ela não tem nenhuma preocupação quanto à mentira, quanto ao engano, quanto à hipocrisia. Ela não tem nenhuma preocupação com a vida depois, com a vida eterna, como esse homem. Abraão disse: olha, você quis desfrutar de tudo enquanto você estava vivo. Você se preocupou apenas com aquilo que era passageiro, com aquilo que não podia garantir a sua salvação. Quanto a esse rapaz Lázaro, ele: lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá passar para nós. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Olha o que ele pediu, já que eu não posso mais sair daqui, deixa eu voltar e avisar os meus irmãos, todos da casa do meu pai, que o inferno é real, que o inferno existe. Deixa eu voltar lá e abrir os olhos deles, para que eles também não venham parar aqui. Para ele desejar que nenhum da família dele fosse para junto dele, é porque realmente esse lugar é de tormento, é terrível. Eu acredito que uma frase resume o que é o inferno: Deus não está lá. Porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e não ouvem os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ele queria voltar, e Abraão disse: não, se eles não ouvem os profetas, se eles não se deixam convencer pela palavra de Deus, eles não vão se convencer por alguém que surgiu do meio dos mortos. Eles têm os profetas, eles têm os pastores. Nós temos a palavra de Deus que mostra que o inferno é real, e que depois desta vida nós vamos passar uma eternidade ou no reino de Deus, no reino da luz, ou no reino das trevas. E todos os dias você está dizendo para Deus aonde você quer passar a sua eternidade. Nós temos visto os sinais. Quantas pessoas, toda hora, pessoas mandando áudio, vídeo, pessoas que ouviram sons de trombetas lá em Israel, pessoas que tiveram revelações, sonhos,
com o mar invadindo cidades inteiras, devastando casas, famílias inteiras sendo dissipadas. E eu quero dizer para você que existem muitas verdades nisso. É real. A volta do Senhor Jesus está muito mais perto do que você possa imaginar. Sem fazer sensacionalismo, sem causar pânico nas pessoas, mas nós devemos anunciar a volta do nosso Senhor Jesus. Existem mentiras também, pessoas que aproveitam da situação para aparecer. Compreende? Sim ou não? E você tem que tomar cuidado com isso. Não deixar que pessoas, elas venham causar sensacionalismo em você, pânico em você. Atenta para o que está escrito. Tudo está registrado. É real. Nós estamos, olha aqui pastor, pessoal, nós estamos vivendo os últimos dias da humanidade. E aqueles que estão levando uma vida de qualquer maneira, eles não vão subir. Eles serão deixados nesse mundo. Aqueles que não têm levado Deus a sério, aqueles que têm brincado de Deus, de igreja, de ser cristão, estes serão deixados. Se morrerem antes da volta do Senhor Jesus, estão condenados. Não vai haver uma segunda chance. Não vai adiantar clamar para voltar e fazer tudo de novo. Nenhum de nós vamos ter uma segunda oportunidade. É agora. A cada dia que passa nós vemos os sinais que Jesus disse que antecederiam a sua volta, que anunciam o seu retorno para levar a igreja. Não brinque com Deus. Não perca a sua salvação por nada nesse mundo. A Bíblia diz, ai das grávidas. A grávida não está salva, a criança vai ser tirada dela e ela vai ficar. 2 andarão juntos no campo, um será levado e outro será deixado. Imagina aí, a volta do Senhor Jesus. Aviões sem os seus pilotos. Imagina um trem sem o maquinista. Os caminhões sem os motoristas. Se estão salvos, serão levados. Isso é real. O que você tem feito todos os dias para garantir a sua salvação? No seu relacionamento, como que você tem sido? Como pai, como mãe, como filho? Se você fosse Deus agora, você te levaria para a glória? Você tem certeza da sua salvação? Porque basta um piscar de olhos e nossa vida acaba. Mentira ou verdade? Nós somos ligados a Deus por um fiozinho. Um fiozinho. E quando esse fiozinho se rompe, ele recolhe o espírito. O espírito, o fôlego de vida que ele soprou, ele vai tomar para si de novo. Agora a alma, você que dá o destino dela. E não se trata de religiosidade. O religioso não vai subir. O crente convencido não vai subir. Mas o cristão convertido, crente convertido, aquele que pode andar de cabeça erguida e não tem do que se envergonhar diante de Satanás. Ele não tem do que acusar aqueles que tiveram a sua alma lavada, o seu coração purificado. Olha o que diz o livro ainda de Lucas, lá no capítulo 21. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? 21 no verso 25. 21 verso 20 em diante. Versículo 20 em diante. Olha só. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada,
de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Ou seja, tudo o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, nós já vimos acontecer. Para Ele voltar, já não falta mais nada. Guarde isso dentro do seu coração. É você quem está garantindo ou não a sua salvação.